nosso teste 9, né? Então, questão 1. Bom, aqui é um 0 sobre 0, né? Então, uma ideia L'Hopital, né? L'Hopital, aí a gente passa para o limite em 0 mais, deriva isso aqui, dá 2x cosseno de x2 menos 2x sobre seno de x2 vezes 2x mais 3x2. Pode cortar x aqui, né? Mesmo assim, continua 0 sobre 0. Então, L'Hopital de novo, limite em 0 mais, aí vai dar 2x menos 2x seno de x2, menos nada, aqui é 0. Aqui a gente vai ter 4x cosseno de x2 mais 3. É isso mesmo? Bom, se não errei, nós estamos com 0 aqui, mas tem um 3 aqui. Aqui é 0, então isso aqui é 0. Eu, quando fiz essa questão, não pensei assim, não. Eu usei o seguinte, é que seno x é igual a x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos, etc. E cosseno x é igual a 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos, etc. Então, já sei que seno de x2 começa aqui com x2. Ficou um x, então, quando eu derivei, ficou 3. Foi o que permitiu dizer que o limite era 0, né? Então, eu pensei assim, porque aí você já sabe, bom, seno de x2 começa com x2, aqui vai para x6. Quando você tira o x2, fica uma coisa em x6 aqui. E aqui você tem um x3, perto de 0, manda o termo de menor grau. Então, gera uma coisa assim. Ou, não sei, né, uma outra maneira de pensar também seria fazer, não sei se daria certo, né, mas seno de x2 menos x2 1 menos cosseno de x2 mais x3, tentar multiplicar por 1 mais cosseno de x2, que não vai atrapalhar aqui, mas aí transformaria isso aqui num seno quadrado de x2, mas mesmo assim, não sei se melhoraria. Mas esse aqui dá mais ou menos direto, né? Porque com esse aqui, você tem isso aqui, seria x2
menos x6 sobre 3 fatorial, mais coisas assim, menos x2. Então, isso aqui, você está com uma coisa da ordem de x6. E aqui você teria 1 menos cosseno de x2, corta o 1, quer dizer, você ficaria com 1 menos x4 sobre 2 fatorial, mais x8 sobre 4 fatorial, menos, etc. Mas tem 1 menos isso, né? E mais x3. Então, isso daqui, corta aqui, fica mais, menos, etc. Mais, mas tem um termo x4, mas aí o termo em x3 aqui, então isso vai para zero. Acho que alguma hora eu tenho que dar uma explicação razoável de por que isso aqui é verdade. Mas, bom, então o limite era zero, era a letra A, né? Dois é uma coisa chamada polinômio de Taylor. Você tem f de R em R, com todas as derivadas em zero. Pergunta o limite quando x tende a zero. Bom, aqui tem A0 igual a f de zero, A1 igual a f' de zero, A2 igual a f duas linhas de zero sobre 2, e A3 igual a f 3 linhas de zero sobre 6. Misteriosamente isso. Então, limite de f de x menos A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3 sobre x3. Bom, esse aqui vão para zero e esse aqui é o f de zero, então esse aqui menos esse vai para zero. Esse aqui vai para zero. Então, você deriva isso aqui, tem um limite em zero, aí você fica aqui com f' de x menos A1 menos 2A2x menos 3A3x2 sobre 3x2. Por que o quê? Ué, eu estou aplicando a regra de L'Hopital, né? Porque quando o x vai para zero, isso aqui vai para f de zero, que é igual a zero. Então, aqui vai dar zero. E aí, todos esses aqui vão para zero. Então, eu derivei em cima e embaixo. Só que agora, f' de x, como tem todas as derivadas, tem continuidade, né? Então, f' de x menos A1, f' de x menos f' de zero. Então, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, de novo, L'Hopital, limite em zero, f duas linhas de x, esse aqui sumiu, menos 2A2, menos 6A3x sobre 6x. Olha só, isso aqui eu posso eu nem precisaria, posso fazer mais um L'Hopital aqui, mas a rigor, né, isso aqui é o limite, 2A2 é f duas linhas de zero, então isso aqui é f duas linhas de x menos f duas linhas de zero
sobre x, vou botar aqui 1/6. E aqui menos, quando eu divido aqui, cancelo. Bom, vou deixar só 1/6 desse limite aqui. Tudo isso aqui. Aí esse daqui ficou a 3, né? Mas isso daqui, quando o x tende a zero, isso é o quê? É f duas linhas em x menos f duas linhas de zero dividido por x. Isso no limite, é a derivada de f duas linhas em zero. Isso daqui é exatamente calcular a derivada de f duas linhas em zero. Estou pegando f duas linhas de zero mais h menos f duas linhas de zero sobre h. Só que h aqui se chama x. Tá legal? Eu tenho aqui uma função, f duas linhas, estou olhando para ela em zero, ela num x aqui, então estou calculando a função aqui, menos a função aqui, dividindo por esse intervalo. Então isso daqui, esse limite daqui, é a derivada de f duas linhas em zero, que é f três linhas de zero. Então aqui tem 1/6, e o A3 é f três linhas de zero sobre 6. Então o limite é zero. Podia, vamos dizer, fazer L'Hopital de novo, mas estou chamando a atenção que nem precisava. Isso daqui se chama polinômio de Taylor. Não saiu assim da minha cabeça do nada. Acho que eu vou fazer os outros problemas, se sobrar tempo eu volto nisso aqui. Tudo bem? Tá? Também se reparasse que isso daqui também tende a zero, você pode derivar, vai dar no mesmo. Bom, questão 3. Questão 3, tem uma f de R em R com segunda derivada, né? E, bom, o que a gente tem aqui? Limite quando x tende para menos infinito de f de x igual a zero mais f de menos 2 igual a menos 2, f de zero igual a 1, e o limite quando x tende a mais infinito de f de x igual a zero menos. Isso aqui foi uma coisa que essencialmente a gente fez na aula passada, né? E se a gente for traçar o gráfico desse negócio, com essas informações, a gente tem aqui menos 2, 1, e aí a função em menos infinito foi para zero, mas foi para zero positivo.
Aí ela vai cair em menos 2, ela vai aqui. Ela não vai, vamos dizer, se ela está indo lá para zero no infinito, ela está abaixo, né? Se você pegar um valor aqui, tem valor, os valores dela perto de infinito são positivos. E ela vai descer para ir para zero. Então ela vem lá do zero no infinito, ela tem que dar uma subidinha para poder descer, para achar aqui alguma coisa negativa, e depois ela vai subir para o 1 aqui em zero. Então ela vai, sei lá, fazer alguma coisa assim, vai subir aqui, e depois ela vai para zero menos no infinito. Então ela vai ter que descer e vai ter que atravessar aqui para ficar negativa e tender a zero. Então, letra A, F é crescente. Entre menos 2 e 0. Letra B, F' se anula pelo menos 3 vezes. Letra C, existe x menor que 0, tal que F' de x igual a 0. Letra D, existe x maior que 0, tal que F' de x igual a 0. Bom, pela figura que eu tracei aqui, aqui todas são verdadeiras na minha figura. Na minha figura aqui. Tá? Na verdade, pela análise que eu já fiz, ó, eu tenho, com certeza, 4 pontos em que a derivada se anula. Porque, na verdade, é uma coisa assim, né? Se a função se anula, se ela se anula num ponto, se anula em outro ponto, ela agora, vamos dizer, ou ela vem sempre nula aqui, a derivada é sempre 0, ou ela tem que subir e descer, vai ter que ser um 0 aqui. Ou descer e subir, vai ter que ter um... Então, a derivada entre 2 pontos em que a função se anula, sempre se anula. É mais ou menos a mesma coisa, né, dizer que ela vai para 0 no infinito e depois tem que se anular antes de 0 para poder ser negativo em menos 2. Então, tem um 0 lá no infinito, outro aqui. Então, tem um 0 da derivada aqui. Então, aqui você tem... A função se anula de novo. F de menos 2 é negativa, de 0 é positiva. Então, a função tem que se anular aqui. Então, tem outra derivada nula aqui. Passou por esse 0 aqui e depois ela vai ter que se anular para poder ficar negativa. Então, tem outro 0 da derivada aqui e agora ela vai ter que crescer um pouco para ir para 0, vai ter outra derivada. Então, se eu dissesse que tem pelo menos 4, também seria verdade. Então, isso aqui, com certeza, é verdade. Aqui, ó, a cara que a gente tem é que a segunda derivada vai se anular aqui. Né? Em algum lugar aqui, ó, F' igual a 0. E mesma coisa aqui, né? Porque, repara, se a segunda derivada for sempre maior que 0, imagina que a segunda derivada seja sempre maior que 0, você vai ter uma coisa assim.
segunda derivada é maior que zero, você tem uma coisa assim. Se nesse trecho, digamos aqui, ó, você vem de zero no infinito, já veio de zero mais aqui. Então, se a segunda derivada é sempre positiva, você vai ter que fazer uma coisa assim. Você não pode descer, porque a segunda derivada é sempre positiva, significa que a derivada não vai mais se anular. Está vindo assim, vai crescer aqui. Se ela vier negativa, bom, negativa ela não poderia ir para zero positivo aqui. Quer dizer, se a segunda derivada for negativa, como você tem derivada, vamos dizer, você vai ter que ter derivada negativa em algum ponto, você tem derivada assim. Aí se a derivada começar a diminuir, isso vai para menos infinito. Então, com certeza, tem um cara em que a segunda derivada se anula aqui. E o mesmo argumento vale para cá. Quer dizer, aqui você atingiu algum mínimo, a derivada depois tem que ficar positiva. Se a segunda derivada for positiva, a derivada cresce e você não vai mais para zero aqui. E se a segunda derivada ficasse sempre negativa, você tem um ponto aqui com derivada negativa, você vai embora lá para baixo. Então, isso aqui é verdade, isso aqui também. A única coisa que é falsa aqui é a A, né? Porque eu só sei isso aqui. Então, nesse trecho aqui, eu não estou proibido, né, de fazer coisas assim. Inclusive coisas piores. Tá legal? Quer dizer, o fato de eu ter 2 pontos, a função tem esse valor aqui e tem esse valor aqui, não quer dizer que a função vai ter que crescer daqui. Ela pode fazer isso, ou pode, sei lá, fazer isso. Sim. Então, aqui só B, C e D que são verdadeiras. Já é bastante, né? 3. A quarta questão é a mesma questão. Mas o que a gente sabe é que a f de x é igual a x2 menos A2 mais 2AB mais B2 mais 1 sobre x4 menos 2AX2 mais A2 mais B2 mais seno de BX mais 2. E aí as questões são isso daqui, né? A, B, C e D. Existe X, que não é ponto de máximo nem de mínimo absoluto, tal que f' de x igual a 0. Bom, aqui, primeira coisa, né? Isso aqui é um quadrado, né? Isso aqui é x menos a
ao quadrado. Aqui é outro quadrado. Seno de bx, na pior das hipóteses, vai ser menos 1. Mas somando 2, isso daqui é estritamente maior que zero. Eu podia ter dito só que A era diferente de B. Nem que A é diferente de B, que B é diferente de zero. Tá? B é diferente de zero já seria... Mas, quer dizer, o que a gente tem é que esse denominador todo é maior que zero. E o numerador é x ao quadrado menos uma coisa que também é maior que zero. Quer dizer, isso aqui é maior que zero. Não é? Porque aqui você tem a mais b ao quadrado mais 1. Então, isso aqui é uma coisa assim, né? Se eu olhar para o numerador, ele se anula em mais ou menos raiz desse negócio aqui. Quer dizer, tem um alfa aqui, né, menos alfa, e alfa, a função se anula aqui e aqui. Limite no infinito, x2, x4. Seno x não vai fazer nada, seno de bx é pequenininho perto de x4 no infinito. Então, no infinito, você tem... Quer dizer, aqui você tem, ó, f de menos alfa igual a f de alfa igual a zero. Suponho que alfa é maior que zero. Tá? Agora, o limite, quando x tende para mais ou menos infinito, ó, como é x2 sobre x4, é 1 sobre x2. Então, isso é sempre zero e zero positivo. Eu sei que entre menos alfa e alfa, isso aqui é negativo. Isso aqui é um alfa 2. Ó. Isso aqui é igual a alfa 2, que é um número maior que zero. Então, o meu numerador é x menos alfa vezes x mais alfa. Toda essa palhaçada que eu fiz aqui foi só para fazer x ao quadrado menos um número ao quadrado, um número positivo. Tá? Porque eu vou analisar, eu não sei quem são A e B, então, na verdade, eu posso dizer, bom, aqui tem um alfa, eu tenho isso aqui, a cara da função é isso. Tem esse alfa, menos alfa, alfa aqui a função se anula. Entre menos alfa e alfa, né, esse negócio aqui vai ser negativo. Então, a função aqui é negativa. São raízes, eu estou chamando isso de alfa ao quadrado. Tá? Então, o negócio é assim, a minha função vem de 0 mais e vai para 0 mais. Aí vai zerar aqui. Bom, para zerar aqui, ela vai ter, vamos dizer, como ela vai para 0 mais, ela é positiva a partir de um certo ponto. Então, certamente tem valores aqui que a função é positiva. Aí ela vai para zero lá. E depois ela vai ter que descer aqui para ir para zero. Nesse trecho ela é negativa. Ela vai ter que subir para voltar a zero aqui. E aqui ela vai para zero mais. Então ela vai ter que chegar num valor positivo e descer. Eu sei que ela só se anula essas duas vezes aqui. Pode ser que aqui no meio tenha alguma surpresa devida a esse seno aqui. Com mais chances aqui embaixo. Né? Mas não importa, ela tem pelo menos essa cara daqui.
Não é zero, aqui é infinito. Tá? O limite em mais ou menos infinito. Né? No infinito, mandam os termos de maior grau aqui. O seno está entre menos 1 e 1, ele não apita nada diante do x4. Então, isso aqui é como se fosse x2 sobre x4, é 1 sobre x2. Então, 1 sobre x2 com x no infinito vai para zero. E em menos infinito também vai para zero. Só que é zero positivo. Acho que você perdeu essa aula assim, né? Olha só, quando você tem dois polinômios, né? Vamos dizer assim, x3 menos 2x mais 1 sobre x5 mais x4 mais x2. Chega, tá bom. Tá? No infinito, faz o seguinte, ó, bota o x3 em evidência aqui, ó. Aqui fica x3 vezes 1 menos 2 sobre x2 mais 1 sobre x3. Tá? E aqui bota o x5 em evidência. E aí isso aqui, isso tudo morre, fica só o coeficiente do x3. E aqui tudo morre, fica o coeficiente do x5. Tá? Então, no infinito manda os termos de maior grau. E em zero manda os de menor grau, porque os de maior grau vão para zero mais depressa. Então, ó, aqui eu tenho garantido pelo menos 3 zeros da derivada. Porque veio de zero mais e subiu para poder voltar para zero. Aí ficou negativo aqui, tem que subir para voltar para zero, tem outro zero da derivada aqui. E aqui subiu um pouquinho, porque tem que ficar positivo e depois ir para zero, então tem outro zero da derivada aqui. Então, 3 zeros da derivada. É o mesmo argumento da questão anterior, garante que você tem um zero da segunda derivada aqui, né? Porque se a segunda derivada ficar sempre negativa, você descia assim, e ela não pode, vamos dizer, ficar sempre positiva, porque senão você subia assim. Tá? É a mesma coisa do lado de cá. Então você tem um zero negativo e um zero positivo da segunda derivada. E bom, a função vai para zero aqui, ela tem um máximo e um mínimo. Tem um valor máximo e um valor mínimo. Você tem 3 zeros da derivada. Então, 3 zeros da derivada, em princípio, vamos dizer, um vai ser de máximo, um de mínimo e o outro sobrou. Mas matemáticos são seres... matemáticos são os caras que deviam escrever os contratos e fazer os programas de computador. Porque o matemático está sempre preocupado com a exceção. E, obviamente, pode acontecer aqui o seguinte, né? Ter esses 3 zeros, mas esses dois valores aqui seriam iguais. E aí, esses dois pontos em que a derivada se anula são máximos absolutos, e esse aqui é um mínimo absoluto, então não existiria esse x aqui. Então, a D é falsa. Ok? Isso aqui já é a 4, né? Isso aqui era 4. Bom, questão 5 é uma função
muito estranha. F de x é igual a 0 se x igual a 0 e x2 seno de 1 sobre x se x é diferente de 0. Bom, primeira coisa, eu vou desenhar o gráfico dessa função, hein? Apesar dessa cara toda estranha, você pode fazer o seguinte, você pode botar y igual a x2 aqui, e y igual a menos x2 aqui, tá? E seno de 1 sobre x oscila entre menos 1 e 1. Só que você tem, quando você vai andando para 0, 1 sobre x vai andando para infinito. Então, todos os valores, né, 1 sobre nπ, 1 sobre nπ mais π sobre 2, todos os valores interessantes do seno aparecem aqui. É claro que você tem o seno igual a 1 em 1 sobre π sobre 2, né? Quer dizer, em 2 sobre π. Tá? Quer dizer, seno de 1 sobre 2 sobre π igual a 1. Então, se você botar aqui o 2 sobre π, que já é um número menor que 1, você tem o seno igual a 1. E no menos 2 sobre π, você tem o seno menos 1. Agora, quando você pegar x maior que 2 sobre π, x maior que 2 sobre π, implica que π sobre 2 é maior que 1 sobre x, que também vai ser maior que 0. Então, aí o seno não se anula mais, e nem, quer dizer, não se anula e nem vai, vamos dizer, ter valor 1, menos 1, nem nada. Então, quer dizer, esse negócio vai fazer alguma coisa aqui assim, e depois ele vai ficar aqui encontrando, e aqui mesma coisa, ele vai ficar aqui encontrando os pontos em que, os pontos 1 sobre nπ, em que o seno se anula, vai ficar com essa cara assim. Tá? Bom, a gente pode calcular a derivada, pelo menos, né? F' de x, se x é diferente de 0, a gente deriva aqui. Então, igual a 2x seno de 1 sobre x mais x2 cosseno de 1 sobre x vezes menos 1 sobre x2, que é a derivada de 1 sobre x. Isso aqui se x é diferente de 0. Agora, em 0, a gente tem que derivar pela definição. Quer dizer, f' de 0 é o limite quando x tende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x. Isso daqui, ó, f de x, no caso aqui o x vai ser diferente de 0, então x2 seno de 1 sobre x, f de 0 é 0 sobre x, corta esse com esse, e você tem x que vai para 0, vezes seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1. Então esse limite daqui é 0. Então, letra A diz que não existe f' de 0. A letra B diz que o limite quando x tende a 0 de f' de x também não existe. A letra C diz que esse limite quando x, não, que o limite quando x tende para infinito de f de x é igual
a infinito. E a letra D diz que f' de 0 é igual a 0. Bom, a e a D são contraditórias, a gente acabou de ver que f' de 0 é 0. Isso daqui corta, né? Então aqui é f' de x para x diferente de 0 é 2x seno de 1 sobre x. Quando x vai para 0, isso vai para 0. Mas sobrou menos cosseno de 1 sobre x. E quando x vai para 0, 1 sobre x fica lá batendo em π, vamos dizer, em nπ mais π sobre 2, e o cosseno vai tomando valores 0, 1 e menos 1. Então esse limite aqui não vai existir. Então esse limite aqui não existe. Caramba, o que acontece quando x vai para infinito? O limite de a f' de 0 existe, é 0. Mas a f', se eu calcular o limite quando x tende a 0 disso daqui, ele não vai existir. Não, também é verdadeiro. Agora, e o limite quando x tende para infinito de f de x? Porque aqui a gente tem um limite infinito. Quando x tende para infinito, 1 sobre x tende a 0, sendo x tende a 0, né? Como é que vai ser isso aqui? Então, a gente tem que olhar o limite, quando x tende para infinito, de x2 seno de 1 sobre x. Pode fazer o seguinte, né? Fazer o limite quando x tende a 0 mais, fazer x tende a, vou chamar de y aqui para, né? Chamar 1 sobre x de y. Então, x2 vai ser 1 sobre y2 seno y. Seno y sobre y tende a 1. E 1 sobre y tende a infinito. Então, parece que vai para infinito, né? Então, esse limite é infinito. Bom, então, é isso. Isso aqui é o tipo também de exemplo que os matemáticos conhecem. Quer dizer, um exemplo assim, que você tem o limite da derivada não existe, mas a derivada existe. Isso permite também a gente fazer um exemplo, se a gente mexer nesse exemplo um pouco, virar ele um pouquinho assim, você fica com uma função, com uma cara assim, que vai ser assim. Vou até desenhar essa função maior. A ideia é a seguinte, você tem uma função assim, aí ela tem uma coisa tipo x2, mas assim. E aí você constrói a sua função de maneira que ela faz isso assim. E aí, quando você calcula a derivada nesse ponto, ela é positiva. Porque para cá,
todos os valores da função estão próximos desse valor aqui. E para cá também. Então, ela tem derivada positiva, mas ela não é crescente. Quer dizer, você pega aqui um ponto A, aí você tem, essa aqui é a sua F, aí você tem F' de A maior que zero, mas não tem nenhum intervalo que você pegue em torno de A em que a função seja crescente, porque ela sempre dá uma decaída, sobe, ela fica subindo e descendo aqui perto. Então é meio surpreendente, quer dizer, você pode ter derivada positiva num ponto, mas a função não ser crescente perto daquele ponto. Bom, que horas são? 10 para as 10? Hã? 7 para as 10. Então, deixa, eu vou voltar, porque esse bicho que apareceu aqui, aquele que eu botei, A0 mais A1x, mais A2, x2, mais A3, x3, ele é super importante. É a ideia de aproximar a função perto de um ponto por um polinômio. Mas polinômio Taylor eu não falei ainda.